4 do Livro dos Espíritos. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas mesmas uma hierarquia de poder? Há entre elas subordinação e autoridade? E os espíritos respondem: sim, é muito grande. Os espíritos têm, uns sobre os outros, uma autoridade relacionada com a sua superioridade, que exercem por uma ascendência moral irresistível. Aí o Kardec insiste: os espíritos inferiores podem se subtrair à autoridade dos que lhes são superiores? E os espíritos respondem docemente: eu disse, irresistível. Vamos lá. Quando a gente pensa em hierarquia moral, a gente lembra da escala dos espíritos, certo? Lá na nossa questão 96 até o 113 do Livro dos Espíritos. Mas fora essa hierarquia que a gente já conhece, decore salteado, uma atrás da outra, a gente também tem uma hierarquia aqui no material. Então vamos partir do material, que é uma coisa que a gente conhece bem, e vamos indo para o espiritual. Então vamos começar no material coletivo. Como é que é essa hierarquia coletiva? A gente tem o presidente, governador, prefeito, vereadores, secretários, ministros. Essa é a nossa hierarquia material, falando no processo coletivo. Como que ela é eleita? Devia ser pelo aquele que tem a melhor proposta de serviço para a comunidade, aquele que vai servir melhor ao governo para o todo. Necessariamente nem sempre é isso que acontece, mas essa é a base. No geral é porque um tem mais gente para fazer campanha mais bem feita, fala melhor, mente melhor, né? Mas, vamos lá, não deveria ser esse o processo. Ok, então, certo, hierarquia terrestre. Vamos pegar como exemplo um lugar que a gente também já conhece melhor. Não assim melhor no sentido de ter ido ou de ter frequentado, mas porque a gente leu no livro, porque a gente viu o filme. Vamos para o nosso lar. Quando a gente lembra do filme, da abertura, você não lembra daquela cidade enorme, cheia de prédios, construções? Lá, cada lugar tem um ministério, cada ministério tem a sua ocupação, dentro dessas ocupações tem equipes, todas elas são divididas. Tem o governador geral, tudo é matematicamente... Boa noite, juiz. Tudo é dividido certinho por hierarquia, não é perdido, não é solto. Aí você fala, e lá, como que é? A veneranda foi votada? Peraí, vamos eleger um governador aqui para o nosso lar. Quem vai trazer a melhor proposta? Não foi assim. Como é que ela chegou lá? Através da hierarquia moral. Porque a gente só evolui através da hierarquia moral. Então, diferente da Terra, que você usa 1000 subterfúgios, lá não tem como esconder. É aquilo que você é. As coisas que você plantou, as coisas que você conquistou aqui. Essa elevação moral, ela é diária, todos os dias. Então, ela chegou lá no nosso lar, você vai ser o ministro, não é pelo seu currículo, é pela sua aptidão. Também, você não vai botar José para fazer cinto se José sabe fazer bolo. Mas antes da aptidão, tem que ter autoridade moral. E a questão 274, ela trata disso. Essa hierarquia, ela é formada por essa moral. Vamos sair do coletivo? Entendemos então que tem ministério, tem tudo? Vocês me perguntam. Tá bom, a gente está falando de que, espírito elevado. Mas quando a gente pensa nas zonas inferiores, lá tem hierarquia? Tem? Tem. Porque se a gente aqui, que é uma cópia imperfeita, e a gente está pertinho deles, também tem. Então, eles também têm hierarquia, eles também têm poderes, eles também se dividem em colônias.
Ah, e lá, como é que esses espíritos são escolhidos? Força bruta, violência, né? Quem pode mais, chora menos. Então, a gente vê isso, por a proximidade com a Terra, a gente vê isso aqui na Terra também, nas ditaduras, em locais onde as pessoas são obrigadas a trabalhar sobre o chicote. Então, assim, tá bem aqui, ó, terra a terra. Ok, pessoal? Até aí tudo bem? Tô sendo clara? Tá indo bem? Então vamos seguir. Vamos continuar pensando aqui lá no André Luiz, lá no nosso lar. Aí a gente falou das hierarquias, agora a gente vai começar a ir para o campo mais individual. Lá no capítulo 31 do livro Nosso Lar, dos vampiros, é o capítulo vampiro. Chega uma senhora, muito com cara de coitada, cheia de ferida, toda machucada, e consegue passar pela primeira guarda. Aí o Justino vai lá e fala para Narcisa, que é a chefona, uma das chefonas de lá. Narcisa, ó, passou uma senhora. Você pode ir lá ver? Aí a Narcisa vai. A Narcisa olha e ela vê a mulher com cara de vítima, ela vê a mulher, mas ela vê além disso. Ela consegue enxergar o perispírito dela, todo manchado, porque ela tinha manchas desse passado e que ela não havia se arrependido, porque o problema não era ela ter essas manchas, o problema é que ela não trazia consigo o arrependimento, a melhora. Pelo contrário, ela achava que ela nunca tinha feito nada errado, que todas as mulheres que ela ajudou a praticar o aborto, ela tinha feito isso porque ela era uma alma generosa, uma alma boa, que trabalhou pelo bem comum. E ela não se conformava de estar lá naquela situação e não ser recebida no paraíso. Nosso André, que é recém-chegado, pouco sabe das coisas, fica olhando aquilo assim, penalizado. E aí o vigilante-chefe chama a Narcisa e ele falou: olha, vocês querem ver como é só uma casca que ela está usando? E ele começa a fazer perguntas para ela. E aí ela se transforma. Aquela vozinha mansa, acabou. Aquele jeitinho meio, acabou. E ela mostra as garras. Então, nem sempre a aparência de você olhar a pessoa e falar: ah, aquela pessoa é boa, olha como ela é boazinha, olha como ela fala amiguinho, olha como ela faz as coisas tão bom para os outros, ela não renega de fazer nada. Sinta a vibração dela. Será que a vibração moral dela é boa? Ou é só uma aparência? Ou tudo isso é só uma farcinha? Então, o poder terreno, ele é representado pela violência, enquanto o poder espiritual, ele é representado pela moral. Essa é a base. Moral é o que te faz ter a hierarquia dentro do mundo espiritual. Ah, tá. Aí vamos pensar lá no umbral. Voltamos lá para o umbral. Vamos pegar o exemplo de quem? Lá no umbral, que a gente já sabe um pouquinho. Do Gregório. Livro Libertação. Gregório é o cara que ele comanda uma cidade. Ele tem, assim, várias pessoas por quem ele manda. O Gregório é o nosso exemplo de como o mal consegue governar tão bem. E ele tem lá dentro dele as pessoas que são os seus encarregados, são os seus funcionários. Então, o mal é organizado. Não achem que é um caos, que cada um faz o que quer. Não é bem assim. Tudo tem uma ordem,
porque é da lei que tudo tenha uma ordem. Então, desde o mundo espiritual até a gente aqui que é uma cópia, seguimos essa hierarquia. Aí agora vamos pensar no individual. A gente já falou do coletivo, vamos para o individual. Quando a gente pensa no individual, quem é que lembra a maior autoridade moral que a gente conhece? Jesus. Aí eu fico me perguntando, sabe aquela cena em que ele lava o pé dos discípulos? Que é a chamada de lava-pés, que tem todo o motivo para ele fazer aquilo e é necessário. Nessa cena eu sou Pedro. Imagina vocês sentadinhos aqui, ó, todo mundo. Jesus entra, fala: Neia, tira seu sapato que eu quero lavar seu pé. Aí você olha para aquela autoridade moral e você olha para você que é um grão de areia. Fala: cara, como é que eu vou, me permitir? Porque a gente olha essa cena com o nosso olhar da terra, terreno, onde a hierarquia é ser servido. Mas o mestre, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, quando ele mostra isso, ele já começa lá na passagem que a gente brinca muito aqui no centro, né? Dos exaltados. Já baseando nisso. Então, é diferente. A forma de olhar a espiritualidade é diferente da forma como a gente vê isso. Jesus foi um mestre que serviu. Ele foi para Canaã, ele foi lá para o casamento e ele acabou fazendo o seu primeiro milagre. Ele serviu ali. Ele não ficou lá só festejando. Ele arrastava multidões porque ele falava. Quando ele falava, aquilo irradiava. Se a gente aqui pequenininho, a gente conhece pessoas que irradiam quando falam. Você imagina Jesus falando para você? Aquilo devia se fazer igual a bomba atômica, assim, a irradiação dele. E aí ele vai arrastando multidões. Então, quem acreditava ou quem não acreditava, quem era catedrático, quem não era catedrático, quem era doutor da lei, todo mundo seguia. Mas isso aqui está muito longe. Jesus, hierarquia moral de Jesus é impossível. Tá longe mesmo de nós, a gente é um grãozinho de areia. Então vamos para uma hierarquia mais próxima da nossa. Quem aqui conhece Chico Xavier? Todo mundo. Chico foi o quê? Detentor dessa hierarquia moral. Algumas pessoas que passaram pela casa dele dizem que a hora que você chegava próximo, precisava entrar. Você sentia esse padrão vibracional, essa mudança vibracional. Chico era especial? Ele tinha um cargo? O Chico foi o presidente da FEB. Não foi. O Chico foi o presidente da casa espírita. Não. O Chico era o Chico. Mas a autoridade dele era moral. Ele pregava e vivia aquilo. Ele era humilde, ele era caridoso. Então, gente, é possível que nós aqui, nesse tempo, agora, no hoje, a gente consiga evoluir moralmente, mesmo estando encarnados. Mesmo agora, com nossos defeitos, com as nossas qualidades, mas a gente consegue, é possível. Aí fala, mas você ainda está muito longe, o Chico é cara. Chico, estava dando luz, meu. Precisa ser longe. Olha para a casa espírita. Olha para as pessoas em volta de você. Quando você pensa em doutrina espírita, você tem um norte. Você tem alguém que você fala assim, poxa, aquela pessoa vai saber me responder. Por quê? Porque ela disse em algum momento, falou, eu sou a sabidona aqui da casa. Não foi. Mas essa vibração,
cria essa autoridade, expande essa autoridade, e acaba que as pessoas procuram, mesmo que a pessoa não queira ser vista dessa forma. Quer ver outro tipo de autoridade que pode ser feita aqui na Terra e que é passinho? Autoridade pelo exemplo. Eu não sou boa o suficiente, eu não sou legal o suficiente, mas você dá o exemplo. Não tenho conhecimento, mas você dá o exemplo. Você dá o exemplo no quê? Eu chego mais cedo, eu abro, eu me comprometo, eu me responsabilizo por aquilo. Você sabe que você pode contar. Você sabe que aquela pessoa, ela lidera pelo exemplo. Ela não foi escolhida para liderar, mas você pode ter certeza que você vai chegar aqui no sábado, a casa vai estar aberta, o café vai estar sendo coado, e se ninguém vier, isso vai estar acontecendo. E aí o que a gente faz? A gente chega mais cedo. Por quê? Porque você sabe que o seu líder, que não foi escolhido e nem eleito, está ali te esperando para ajudar. Então, não é tão distante da gente querer crescer na hierarquia. Não é tão diferente. Gente, eu estou igual a Dani, que já é 8h20. E eu tenho a questão 275 ainda. Então vamos lá. Sim. 275 dias. O poder e a consideração que um homem desfrutou sobre a terra dão-lhe supremacia no mundo dos espíritos? Resposta dos espíritos: não. Porque os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. E aí eu fui procurar nos Salmos. E tem Salmo que não acaba mais. Aí eu joguei no Google. Aí vai aparecendo mais Salmo. Gente, leiam. Tem muito falando sobre isso. O 113 é um deles. Como devemos entender essa relação a esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos pertencem a diferentes ordens segundo seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode estar na última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servidor estará na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será elevado, e aquele que se elevar será humilhado? Vamos pensar numa passagem da Bíblia que lembra muito isso pra gente, assim, que a gente estudou não tem nem 3 semanas. O rico e o Lázaro. Sim. Lázaro estava onde? Na porta, comendo migalhas do que sobrava. Quem dava alguma coisa por Lázaro? Ninguém. Todo mundo olhava para Lázaro e pensava: coitado, morto de fome. E o rico? Mandava em todo mundo, fazia e desfazia, ia e voltava. Os dois morreram. Quem foi sentar na espiritualidade maior? Rico ou Lázaro? Lázaro. Por quê? Porque o Lázaro, ele estava com a aparência de mendigo, ele estava com a aparência sofrida, mas ele não era só isso. Ele era um cara que tinha hierarquia moral. Ele tinha condições de ascender. O rico não. Aí você fala: é verdade, né? Vamos a outro exemplo? Lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá nas instruções dos Espíritos, uma rainha, você sabe, né, que eu sou chegada nessa história de rainha, né? Você sabe. A rainha vem contar pra gente o seguinte, que ela estranhou muito quando ela chegou na parte espiritual. Por quê? Porque aqueles que a serviam estavam lá em cima. Eles eram as pessoas que estavam sendo exaltados. Exatamente, Gilles. Eles tinham um grau de elevação moral maior do que o dela. Enquanto ela cultivou aqui na terra só o básico, só o material.
ela não evoluiu espiritualmente, ela não evoluiu moralmente. Então, quando ela chegou lá, ela era o menor deles. E ela bota isso lá no texto. Leiam, capítulo 2 do Evangelho, lá na Instrução dos Espíritos. Ela fala como é diferente. Como é que isso é tão diferente? Então, gente, vamos começar a mudar hoje, agora, no seu trabalho, na sua família. Se você não tem um grau de moralidade como eu, assim, lá em cima, a gente está ali naquele dias bons, dias ruins, dias que a gente cai, dias que a gente levanta, mas vamos seguindo, pega o arado e vamos construindo essa nossa hierarquia moral, é nossa autoridade. Podia falar do Félix, que a gente está estudando no André Luiz, toda sábado, das 16 horas às 18h30, mas não vai dar tempo, então vamos seguir. Gente, muito obrigada. Com alguma dúvida, fui clara. Vou chamar a Bianca, que hoje vai fazer o Evangelho com a gente. Seguimos orando pela nossa amiga Dani, pelo Vitor, que fez a passagem. Fiquem com Deus.